Olá, queridos alunos, quanto tempo, né? Vamos voltar aqui a falar alguma coisa para vocês em relação de trigonometria. Não é bem uma relação direta sobre trigonometria, mas vai ajudar a gente a ter uma compreensão desse conteúdo. Por quê? O que é que eu quero discutir com vocês, né? Antes que a câmera caia. A discussão que eu quero com vocês é a seguinte: existe uma relação importante do uso de por que eu não estou usando graus e por que eu não estou usando e por que eu uso tanto radianos, né? Então a gente tem que aprender de fato a utilizar essa grandeza, né? Quer dizer, essa forma de medida de ângulo que é o radiano. Eu prefiro, né? O radiano é uma forma direta. Uma forma mais direta, o grau é meio chato de se utilizar, sabe? Principalmente para a gente que é engenheiro, né? Pessoal das engenharias, né? E pessoal da física também, pessoal da matemática eu não tenho tanto conhecimento, mas para a gente da física e para a gente da engenharia, o radiano é muito importante por causa da transformação de unidades, né? Então é bom sempre trabalhar com radianos, tá certo? Eu vou chamar a aula de hoje, né, de diferenças, tá certo? Opa, diferenças entre graus e radianos, tá certo? Diferenças, olha só, né, diferenças entre graus e radianos. E para falar a verdade, né, assim, sobre essas diferenças, eu preciso olhar para o círculo. Tá, então eu vou tentar desenhar um círculo. Todos aqui já sabem como eu sou péssimo desenhista de círculo. Se já assistiram outras aulas minhas, já viram. Opa, esse aqui não saiu assim tão feio. Tá, então eu sei que um círculo, né, ele vai ter um centro aqui. E toda medida que eu tiver, eu vou chamar aqui de centro, né, na verdade, toda medida aqui que eu tiver de ângulos, eu tenho que fazer uma abertura, né, por exemplo. Eu sei que a distância entre o ponto central e qualquer ponto da reta é um raio, né? Então eu vou chamar este ponto aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de A, tá certo? Esse ponto de A. E eu vou chamar um outro ponto aqui, gente, né? Vocês já viram que não vai ficar mais ou menos o mesmo tamanho. Vou chamar esse ponto de B, tá certo? Eu vou chamar esse ponto aqui de B. Né? E ambos, por exemplo, eu vou considerar que estão na mesma distância, que eu vou chamar essa distância aqui de R. Né? Eu vou chamar de R maiúsculo aqui, que vai ser meu raio. Então, discutindo aqui, eu vou dar uma olhadinha nessa abertura, né? Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo θ, ok? Esse ângulo aqui para nós vai ser θ. Então, qual é a discussão principal que a gente vai fazer aqui, tá, gente? É discutir exatamente essa abertura, tá certo? Então, eu poderia medir esse θ, tá certo? Ele vai ser medido, pode ser medido em graus. E os graus representam a abertura entre o centro, tá certo? Entre a reta centro A e a reta centro B, tá certo? Então, ele mede essa abertura. Para tanto, por exemplo, que vocês conseguem medir tranquilamente isso com um transferidor. Eu boto num transferidor aqui no centro, eu consigo medir esse ângulo. Não tem um aqui. Então, a gente vai confiar na nossa fé. Mas eu posso medir em radianos, e a graça dos radianos está exatamente aqui, ó. Por que o radiano é tão diferente do grau? Porque o radiano, ele vai medir este arco. Professor, mas como assim vai medir o arco? Ele vai medir o tamanho, tá certo? Ele vai medir o tamanho do arco. Então eu vou chamar esse arco aqui de arco. Nossa, que criativo, professor. Né? Então, o radiano mede o tamanho do arco. É diferente. Tá certo? Por quê? Porque o arco é diferente, né? Por que medir o tamanho do arco é diferente? Porque você aqui tem um tamanho, não tem uma abertura. Né? Você não vai ter uma abertura. E é muito mais prático trabalhar com o tamanho. E nós já vimos muito bem, isso que nós já conhecemos, que
Para eu medir uma circunferência, quem é a circunferência? Né? A circunferência é o comprimento da linha que delimita o círculo. Ok, gente? Então, a circunferência é o comprimento dessa linha aqui, ó, que delimita o círculo. Qual é a equação da circunferência? Eu posso dizer que é C igual a quanto? A 2πr. Mas vocês já pararam para se perguntar quem é quem aqui, gente? E eu vou explicar para vocês quem é quem. R é o raio. Correto? C é o comprimento de quem? Da circunferência. E quem é 2π? Vocês já pararam para se perguntar por que esse 2π está aí? Esse 2π nada mais, nada menos que olha só que fantástico, é o comprimento do arco. Comprimento do arco da circunferência para R igual a 1. Olha só que fantástico, né? Então, esse comprimento aqui total é igual a quanto, gente? É 2π. É por isso que nós utilizamos essa medida tão fantástica que é o radiano. Consequentemente, ó, se eu quisesse um arco de tamanho qualquer, o que é que eu teria? Né? Um arco de tamanho qualquer, eu precisaria dar... eu precisaria dar, né, um comprimento L é arco vezes quem? Raio. Né? Então, o comprimento do arco, tá certo? O comprimento dele, raio, e o comprimento do arco. Consequentemente, nós podemos determinar que a relação graus versus radiano é quem? De que 2π está para 360 graus. Ok? Quando você fizer a transformação, você já sabe. Fantástico, gente. Beleza. Show de bola. Até a próxima.